Sejam bem-vindos ao 24º episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio de piscapisca.pt, o portal onde, bem, provavelmente podem encontrar, se ainda não o fizeram, porque ao tempo que nós já estamos aqui a fazer o podcast com o apoio de Pisca-Pisca, podem encontrar o vosso próximo carro. E para esta altura acredito que muitos de vós até já o tenham potencialmente feito. O meu nome é Diogo Teixeira, estou acompanhado pelo Miguel Dias e pelo Fernando Gomes e hoje temos vários temas a abordar, porque na última semana o podcast foi totalmente dedicado à Ford e tivemos um convidado especial. Revejam se ainda não tiveram a oportunidade, até porque nós escolhemos nesse podcast qual é, na nossa humilde opinião, o melhor Ford de todos os tempos. E agradecemos todos os comentários e também mensagens que recebemos nas redes sociais de seguidores que também eles têm uma opinião sobre qual é o melhor Ford de todos os tempos, o Ford que merece este galardão. E avançando neste podcast, começo por dar aqui um passo atrás no trabalho que temos feito nos últimos dias e, Miguel, vai sair este fim de semana um teste ao novo Porsche Cayenne que foste tu que fizeste. Exatamente, eu fui à Áustria, mais concretamente à zona do Tirol, que estava incrível ainda, cheio de neve, e fui lá conduzir não é nova, eu já ia dizer nova geração, porque de facto é um facelift, mas é uma atualização muito pronunciada. A Porsche diz mesmo que é uma das maiores atualizações de produto que alguma vez fez, e a verdade é que depois de conduzir este carro, posso confirmar que isso é efetivamente verdade. Parece mesmo uma geração nova, e isso tem uma explicação, é que este Cayenne vai ter que aguentar no mercado um bocadinho mais tempo do que é habitual. Ele vai ter que aguentar mais ou menos até ao final da década, porque em 2025 nós vamos ver pela primeira vez o Cayenne 100% elétrico, que vai chegar ao mercado no ano seguinte, em 2026, e estes dois modelos, ou seja, o Cayenne elétrico e o Cayenne a combustão, este Cayenne que eu fui conduzir agora, vão ter que coexistir até ao final da década. Por isso é que esta atualização foi um bocadinho mais profunda do que é habitual. E pronto, de facto o vídeo vai sair no próximo domingo. A versão que eu testei para o vídeo é a versão híbrida plug-in, sinceramente é aquela que mais interessa ao mercado português, porque não só está mais potente, como ganhou muito mais autonomia elétrica. A autonomia elétrica agora é quase o dobro do que era antigamente, e ainda assim ficou mais barata do que antes. Portanto, esta acaba mesmo por ser, a meu ver, aquela versão que mais interessa para o mercado português, e é, obviamente, essa a versão que protagoniza o nosso vídeo. A minha dúvida é se tu encontraste o José Figueiras no Tirol. Vocês lembram-se do José Figueiras? Lembro. Agora tive que ir buscar aqui aos muito da bom. memória. Aos cantinhos. Agora apetece-me ouvir isso. No final, Eu não vou cantar. no final Não, deste Eu não vou Agora cantar. não. No porque- final vamos ouvir. Mas alguém que Só para tirar tenha, isto da cabeça. alguém que tenha a coragem de ir ouvir isso para depois ficar durante Mas olha- horas e horas e talvez dias com isso na cabeça. Mas não vi o José Figueiras, mas vi Walter Rorl. Viste o Walter Roll? Tirei uma foto com ele e ele assinou-me um avental. Um avental no Tirol, mas quando é que Era- tu foste? Epá, era o que eu tinha à mão. A Porsche, no final da apresentação, organizou uma espécie de churrasco. Uma espécie de churrasco ao ar livre no hotel, com as montanhas e a neve como pano muito de bem. fundo. E distribuíram aventais da Porsche por todos os jornalistas. E de facto era a única coisa que eu tinha para o Walter Rorl me dar um autógrafo. Quanto é que valerá no eBay um avental assinado Não, pelo Walter não Rorl? sei, vou resistir à tentação de ir saber, porque obviamente não vou usá-lo, vou guardá-lo com muito carinho, porque a carreira do Walter Rorl assim o pede. E Eu não sei se é Walter Roll, mas que o senhor conduz muito bem, mesmo Ah, com a sim. idade que tem, conduz. Sem sim, dúvida. eu depois só fiquei a achar que ele deve ter pensado, pá, quer dizer, eu tive a carreira que tive e acabo a assinar aventais. Não, mas Provavelmente ele pensou isso, mas pá, sinceramente eu tenho agora um avental especial. Quando o Valeu a Miguel, pena. quando o Miguel fizer um assado lá em casa, vai ser o assado mais rápido de sempre. Não, ele não vai usar o avental, com o risco de sujar. Não, eu vou guardá-lo. Mas eu espero pelo vídeo, até porque, bem, uma reunião no Tirol com aventais, bem, não vamos entrar por aí, porque senão, e com o Walter Roll também,
não sei o que é que estavam a congeminar, mas espero que seja um bom vídeo, até porque estamos muito ansiosos para ver o teu conteúdo. Eu estou. E já ouvi dizer que tem umas imagens espetaculares. Quem também esteve rodeado de montanhas nos últimos dias, não sei se de aventais, mas pelo menos num ambiente também de festa, foi o Fernando, que teve a sua primeira vez no Rally de Portugal. No Rally de Portugal, atenção. Vamos, que fique esclarecido. Sim, foi a minha primeira vez. Sim, foi a primeira vez que fui ao Rally de Portugal, apesar de, pronto, ter acompanhado muitos através da televisão, e deixem que vos diga, se calhar, apesar do ambiente de festa que se vive no Rally de Portugal, se queremos acompanhar a ação, se calhar o melhor é mesmo acompanhar pela televisão, porque confesso que houve ali alturas foi um pouco anticlimático estar a assistir ao vivo o Rally de Portugal, porque estes carros, os Rally 1, são muito, muito rápidos, também são muito poucos, são para aí meia dúzia, não, se calhar mais. Sim, um bocadinho mais, acho. Um bocadinho mais, mas pronto, já quando a primeira etapa que eu fui ver foi em Felgueiras, já o Evans tinha desistido, mas ainda por cima, a parte do torso que eu estava, vias durante 2 segundos os carros e depois era só uma nuvem de pó. Pá, e realmente acaba por ser um pouco anticlimático este... Eu desde miúdo que este Rally de Portugal não fui ver, mas desde miúdo que me recordo de ver o Rally, e depois mesmo nos primórdios da Razão Automóvel, nós íamos religiosamente fazer a cobertura do Rally de Portugal. E há histórias incríveis que nós temos para contar, que estão muito mais do que propriamente ver os carros. Claro, obviamente. Porque mas, o Rally é uma festa. E exatamente, pessoas, e é isso que depois ficou. Ou seja, o primeiro dia confesso que fiquei um pouco assim... tudo bem, mas pronto. Sim, é interessante, vamos também aqui esclarecer, as condições em que nós temos a oportunidade de participar nestas provas são bastante especiais, porque temos acesso aos bastidores das provas, aos locais onde preparam os carros. Esse é um dos pontos altos, por exemplo. Eu estive na Expo Nor, onde estava situada como é que se chama? O Parque Técnico? Sim, exatamente. E ao Parque Fechado, e não só o Parque Fechado, mas também toda a parte de bastidores. Acho que posso dizer que fomos convidados pela Toyota para assistir ao Rally de Portugal. Então estivemos dentro, no espaço da Toyota lá, e quando chegou o piloto japonês, que agora não me recordo o nome, da Toyota, que é o... O nome não é fácil, mas... Não, exatamente, é que o nome não é fácil, também não quero chacinar o homem do senhor. O nome do senhor? Sempre é um senhor. Mas pronto, vimos ele por acaso chegar ao parque para fazer a assistência, e aquilo, o trabalho dos mecânicos é realmente... Nunca tinha, isto foi a primeira vez. Eu nunca tinha visto, já tinha visto imagens na televisão, mas é muito diferente. E é realmente incrível, porque eles têm um tempo limite para fazer a assistência ao veículo, mas em poucos minutos, num par de minutos, já tens o carro parcialmente desmontado e já se ouve os martelos, atenção, tum, sim. Para endireitar tudo o que está torto e depois substituir um monte de peças. Mas no segundo dia é que realmente foi o ponto alto, porque foi para Faf, que é realmente a etapa rainha do Rally de Portugal, onde tem o famosíssimo salto, mas que infelizmente o sítio onde eu estava localizado era para aí a uns 100 metros ou mais de distância. Devia ser bem mais de 100 metros. Devia ser mais, sim. Sim, é um facto que ver o Rally é muito especial, mas também escolher o sítio e ter faz parte também da experiência. Agora, eu já vi rallies em sítios fantásticos, como já vi rallies em sítios um bocadinho mais difíceis de ver. Mas o que acaba ali por se destacar, não foi tanto se calhar os carros ou a passagem dos carros, é mesmo o ambiente de festa que se vive naquelas montanhas, em Faf, ou perto de Faf, onde estão os geradores eólicos, que aquilo é realmente uma festa enorme. Há milhares e milhares de pessoas, há muita comida, há muita bebida, e isto às 7 e pouco da manhã, que foi mais ou menos a hora que eu cheguei lá, que é impressionante o ambiente de festa que aquilo tem constantemente. Eu já tive a oportunidade por 3 vezes passar lá à noite, em 3 rallies, e fiz a experiência completa. Sim, fiz a experiência completa. De facto, já não faço há algum tempo, acho que a última vez que fiz foi talvez há 5 anos, já foi há bastante tempo, não quero precisar, não tenho noção ao certo quando é que foi, mas tenho imagens disso e é espetacular. E normalmente costumo ir ou agora mais recentemente com o meu pai, ou muitas vezes ia com a equipa aqui da Razão Automóvel. Infelizmente nós
Hoje estamos muito mais concentrados no comércio e indústria, Exato. por isso, perdoa-nos, nós não somos especialistas em rally nem em desporto motorizado. No entanto, gostamos muito destas curiosidades, de ver os bastidores, ver os carros. O que nós estamos mais habituados a ver é fábricas e a falar com engenheiros sobre técnica e não propriamente a ver os espetáculos do rally. Exato. Ainda que seja muito interessante, seja muito importante a forma como vamos para as provas, e eu acho que Portugal tem provado de ser um cenário Sim, brutal para a realização do Rally Portugal. Tem evoluído imenso. A organização imenso é também. muito boa. Também não houve incidentes de tem segurança. pessoas que gostam muito Sim, de rallies. muita gente Isso apaixonada. também é muito Mas, importante. assim, eu recomendo que qualquer pessoa, para pelo menos sentir o ambiente, ir sobretudo ali a Faf, ou outras aquelas etapas mais espetáculo, que se realizam em circuito fechado, como na Lousada ou Em Lousada. em Lousada, Em Lousada. ou em cidade, Exatamente. que sempre dá para ver um pouco mais da ação dos próprios carros. Porque também depois temos a questão do pó, que tapa grande parte da ação. Sim, é um facto que ver estas provas é tão mais impressionante a organização do Rally como a sua transmissão. Sim, até E ver a transmissão de um Rally e o que envolve, de filmagens, e nós que, pelo menos aqui, muito mais recentemente, como estamos muito mais atentos a este mundo das filmagens, nos apercebemos, é fantástico o trabalho que se faz hoje no desporto motorizado, e o Rally é um exemplo disso. sim, sem dúvida. É brutal ver um Rally na televisão, como é uma prova de Fórmula 1, como é também ver uma prova de Rallycross, mas acho que o mais interessante do Rally é o facto de ser numa distância tão grande, em umas zonas muitas vezes onde não há nada, e poder ver, é de facto um privilégio podermos ver isso. É muito diferente, provavelmente há muitas pessoas que nos estão a ouvir que nunca foram ver um Rally, e há outras que são os mais batidos no Rally e que vão dizer que nós somos uns meninos que estamos aqui a falar não sei o quê. Confesso que eu acho que a primeira vez que fui ver o Rally, até porque a minha família é de Faf, e eu tinha uma casa em Faf onde passava o Rally à porta, Rally Portugal. Portanto, lembro-me talvez desde os meus 4 aninhos ir ao Rally Portugal. Agora, mais recentemente, infelizmente, cai sempre em alturas em que ou não estou em Portugal porque estou em trabalho fora, ou temos outras coisas para fazer, e eu, por muito mais queira, não tenho conseguido. É uma pena. Eu no próximo ano vou tentar ir ao Rally Portugal, confesso. Mas pronto. Confesso. Mas ainda bem que gostaste. Sim, foi uma experiência interessante. Muitas poucas horas de sono, que também é um bocado Isso difícil. faz parte. Eu lembro-me de fazer diretas, eu e o Thomas, o nosso fotógrafo, nós do alto dos nossos 20 e poucos anos, isto já foi há muito tempo, de irmos de direta para o meio da serra para apanhar as primeiras horas do dia, para ver aquele ambiente, tirar umas fotos e... Sim. Enfim, O ambiente é realmente o que se destaca. Sem dúvida. Realmente, a malta do Norte vive os rallies de uma forma... Eu diria mais, sabes? E não é a malta do Norte que vive os rallies. Em Portugal gosta-se muito de desporto motorizado, de automóveis, mas é um facto que no Norte... O rally, mas sinto que É um facto que é no Norte, é o que eu quero terminar. Era um facto que é no Norte de Portugal. E eu sei porque eu sou do Norte e eu percebo esta paixão. Qualquer coisa que acontece a automóveis no Norte do país tem um efeito brutal e de dimensões muito superiores ao sul do país. Sem dúvida. E acho que isto deve ser... aliás, nota-se a diferença de um rally no Norte de Portugal ou quando o rally era no Algarve, em que nós no Algarve o que víamos era muitas pessoas do Norte, era o rally do Algarve. Exato. Pronto. Há muito E mais ainda paixão lá em cima, sem dúvida. E ainda bem que o rally está onde está. Essa é a minha opinião. Concordo. Andando aqui nos nossos temas de hoje, até porque hoje temos um tema principal que por acaso ainda não disse qual é que é, mas lá vamos chegar. Já lá chegaremos. Deverá estar no título. Deverá estar no título deste podcast, mas avançando, temos mais notícias esta semana. E Miguel, eu passo para ti, agora que terminamos o tema do Rally Portugal, que é o fim, ou o potencial fim, do incentivo à aquisição de elétricos. Sim, já está praticamente garantido. Foi uma revelação feita pelo secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, numa entrevista ao Negócios e à Antena 1, e onde basicamente ele disse que os níveis elevados de aquisição de carros elétricos neste momento já não justificam que continuem a existir
incentivos. E acima de tudo mostra que não há aqui uma correlação entre as vendas de carros elétricos e os incentivos oferecidos pelo Estado. Nesta mesma entrevista, o secretário de Estado disse ainda que a ideia passa por, portanto, desviar o dinheiro que estava aplicado a estes incentivos e usá-lo para tentar que no futuro o preço dos carregamentos de carros elétricos passe a ser mais barato. E entre outras coisas, ele fez também questão de dizer que neste momento estão a ser criados, portanto, a partir do próximo ano, aliás, vão ser criados muito mais postos de carregamento do que aqueles que existem atualmente e que este esforço e este investimento do Estado vai ser cada vez mais canalizado para aí. Se bem se recordam, este ano estava no Orçamento de Estado previsto cerca de 10 milhões de euros para a ajuda de aquisição de veículos com emissões nulas, e aqui aplicavam-se carros elétricos, motas elétricas e também bicicletas elétricas, e não só, havia apoios para as duas. Essas bicicletas que não são elétricas também não emitem, não é? Exatamente. O nosso suor e o nosso calor acabam por emitir alguma coisa. O CO2. O CO2 que consumimos, exato. Enfim. E pronto. E para os automóveis, para os ligeiros passageiros, 5,2 milhões de euros, certo? Exatamente, era aí que eu ia chegar. Portanto, na compra de um automóvel ligeiro de passageiros 100% elétrico, as pessoas podiam candidatar-se a um apoio que podia ir até aos 4 mil euros. No caso de um ligeiro de mercadorias, este valor podia ir até aos 6 mil euros. Como tu disseste muito bem, só cerca de 5,2 milhões destes 10 é que tiveram como destino os incentivos à compra de ligeiros. E, salvo erro, para particulares, porque as empresas não acedem a esse incentivo de aquisição. Esta questão é interessante porque, tendo em consideração que o nosso mercado é sobretudo de frotas, ou seja, a maioria das vendas de carros novos é para frotas ou para empresas. Sim. Ou seja, que são as empresas que estão a comprar os carros elétricos, o facto de... Mas as empresas não acedem a este incentivo. Tem 4 mil euros. Tem outro tipo de benefícios. Sim, tem os benefícios fiscais. A questão é o aumento de vendas que o Secretário de Estado está a assistir, mas vendas de onde? Ou seja, são dos particulares? Pois, isso é que é uma coisa que eu acho que devíamos esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir, que é dar mais ou menos um panorama das vendas de automóveis novos em Portugal. A maioria dos carros em Portugal são comprados por empresas, os carros novos. Estamos a falar de mais de 70% dos carros vendidos. Nos carros 100% elétricos, a realidade é ainda mais... fica mais enaltecida esta diferença. A balança ainda está mais desequilibrada. A balança está mais equilibrada, obrigado Fernando, porque as empresas têm um enquadramento quando compram um carro 100% elétrico, nomeadamente do ponto de vista fiscal, em que podem abater integralmente o IVA, têm benefícios muito grandes ao nível do IRC, não pagam tributação autónoma, enfim, uma série de benefícios que faz com que as empresas tenham sido um dos grandes compradores de carros 100% elétricos e continuam a ser face aos particulares. Os particulares, efetivamente, o que compram são Dacia Sanderos. É isso que... Sim, mas no caso dos elétricos, se calhar estamos a falar dos Springs. E no caso dos elétricos, estamos a falar dos Springs. Porque, naturalmente, os carros 100% elétricos são muito mais caros do que os carros com motor de combustão interna. Ainda. A expectativa é que até ao final da década este cenário se inverta. Mas isso é um tema que já foi abordado aqui em vários podcasts. E nesta fase de transição energética que estamos a assistir, aqueles que têm comprado mais automóveis novos, como é habitual, têm sido na mesma as empresas. E como são as empresas, são elas que têm conseguido ser as primeiras a aceder a estes 100% elétricos. Muitas porque, de facto, o benefício é grande e faz sentido, porque fica muito mais barato, e outras porque têm orientações e porque têm objetivos de eletrificar as suas frotas. Enfim, cada empresa saberá depois o que considera ser melhor para a sua atividade. Por isso, a minha pergunta é, estes 5,2 milhões de euros vão ser colocados na redução, pelo aquilo que eu percebi, das taxas que são aplicadas nos carregamentos.
e que as pessoas pagam, como pagam também as taxas que são aplicáveis aos combustíveis fósseis e que também têm vindo a ser amparadas mais recentemente com esta volatilidade dos preços do combustível. Agora vai-se tentar fazer aqui o mesmo também supostamente no próximo ano com os carregamentos. A minha pergunta é, qual é que é o efeito que este valor terá nos carregamentos? E se de facto o consumidor vai sentir, se isto vai ser algo que vai motivar as pessoas a aceder à mobilidade elétrica, ou se há aqui outros problemas que estamos a ignorar, como é o caso de os carros 100% elétricos serem muito mais caros do que os carros com motor de combustão interna equivalente, principalmente no segmento onde a maioria das pessoas compram um carro, que é no segmento B e no segmento A e no segmento C. Mas esta é a realidade. Depois, em segmentos mais elevados, isto começa a não fazer sentido, porque alguém que vai comprar, e não querendo aqui particularizar marcas, mas um Porsche Taycan, um Tesla Model X, um Tesla Model S, seja qual carro for, essas pessoas, para elas é indiferente o carro custar 100 mil euros ou 120, ou 140 ou 90 mil. Os 4 mil euros são... É um extra, é para pôr em extras. É o preço não faz da diferença gente. nenhuma, não é? É o preço da gente. Exatamente, é o preço de umas jantes. A questão aqui é saber quem é que vai ganhar com isto. As pessoas vão dizer assim, ok, agora que os carregamentos são uns cêntimos mais baratos, eu não acredito que a não ser que haja aqui um mega plano de tornar... E Diogo, desculpa, quem é que no fundo vai beneficiar com o dinheiro gasto nos carregamentos? É quem compra os carros 100% elétricos. E quem, em teoria, pode pagar os carregamentos. Não, e a rede de carregamentos pertence a quem, não é? Sim, exatamente. Sim, exatamente. Isso também é outra questão. Agora, temos que olhar aqui para e há aqui outra questão também importante. Hoje, em muitos casos, os carregamentos de carros elétricos na rede pública já são mais baratos do que abastecer gasolina ou gasóleo. Se for um carregador... há muitos carregadores que são muito mais baratos. Sim, eu diria que são sempre mais... Eu diria que é sempre mais barato carregar um carro elétrico mesmo na rede pública do que abastecer um carro com um combustível tradicional. Tenho tido experiência disso recentemente. Nós há pouco tempo tivemos a gravar um conteúdo que ainda não saiu, com um 100% elétrico, um desportivo 100% elétrico, um carro com quase 600 cavalos, e os carregamentos ficavam mais ou menos a 20 euros por dia. E com uma autonomia de 300 e tal quilómetros. Um carro daquela potência equivalente não gasta 20 euros em 300 e tal quilómetros, nem de perto nem de longe. Eu tenho um carro na garagem que não tem essa potência, tem metade, que é a gasolina, e eu tenho que gastar muito mais para fazer... Eu tenho que gastar 90 euros para fazer 300 e tal quilómetros no meu carro. No meu carro, a gasolina. Gasolina, 98. Estou a falar de um desportivo. Estou a falar, no meu caso, é um 6 em linha. Tem metade da potência deste carro que estou a falar 100% elétrico. Portanto, eu, no meu carro, gasto 90 euros para testar um depósito. Para testar o depósito desse carro de 600 cavalos, gasto 20 e poucos euros num carregador, que não sejam super rápidos, seja um carregador mais lento, não é? Mas é possível carregar por esse valor. Eu no meu Swift gasto 60 e tal euros por depósito e não tenho sequer 40 litros de depósito. E tens uma autonomia de 300 também? Não, mais de 400, dá mais de 400. Mas mesmo assim é muito mais barato. Sim, os elétricos, sim, isto já está mais que visto. Né? Esta questão de transferir, mais importante seria perceber, ponto número 1, o que é que, falando aqui um bocado desta questão dos incentivos, quais é que são os problemas das pessoas na hora de comprar automóvel? Em primeiro lugar, precisam de mais dinheiro no bolso, precisam de pagar menos impostos e precisam que a mobilidade seja mais acessível e que haja uma forma de ser mais acessível a todos, e nesse sentido significa que ela não deve excluir outras hipóteses, nomeadamente em 2023, que é onde nós estamos, não se percebe a necessidade de forçar alguém a comprar um 100% elétrico quando que essa pessoa quer comprar um carro com motor a combustão interna moderno, e que é metade do preço em muitos segmentos. Se calhar é o que faz mais sentido para essa pessoa. Estás a sugerir porque não pode carregar em casa, desviar os incentivos para o mercado no geral, ou seja, para os carros novos no geral. Eu estou a dizer é que se de facto há uma vontade política para se desviar incentivos de um propósito para outro, porque há um entendimento que é necessário baixar as emissões. Sim.
que se perceba que a forma mais correta de alargar isto é democratizar o acesso a uma mobilidade de carros mais recentes. Sim. Mesmo que, como já falamos aqui, mesmo que esses carros até possam ser, não ser novos, possam ser seminovos. Porque hoje, se de facto esse é o objetivo, mas como disse, há várias questões. Em primeiro lugar, as pessoas precisam de ter uma carga fiscal mais reduzida para poderem ter mais dinheiro no bolso para fazer a sua vida. Se depois decidem comprar carro ou não, é com elas. São questões a falar de questões estruturais de fundo. Claro, mas estamos aqui a falar de apoios da utilização de impostos, não é? Dos nossos impostos. Uma das justificações que o Secretário de Estado deu para esta decisão é basicamente que nos moldes atuais estavam a conseguir chegar a um número muito reduzido de pessoas. Para terem uma ideia, estes 5,2 milhões, em teoria, dariam para chegar a cerca de 1.300 pessoas, cerca de 1.300 compradores de novos carros elétricos. Isto são os números, os números em teoria. 1.300 carros. Exatamente. Eu disse pessoas? 6 pessoas. 1.300 carros, pronto. Sim. E o que ele defende é que temos que evoluir aqui para um incentivo que seja mais global, que chegue a mais pessoas. Daí eles quererem avançar para esta questão dos carregamentos e continuar a investir no aparecimento de novos carregadores. E atenção, eu concordo inteiramente com o facto de continuar a investir na rede. Ele promete que... tinha até aqui esses números. Ele diz que atualmente estão a ser criados 30 novos postos de carregamento por semana, que é um número que eu não fazia ideia e que me parece até bastante mais alto do que a percepção que eu vou tendo quando ando por aí. E que para o ano ele quer que este número suba para ali entre os 40 e os 50. Mas já acho que isso faz até parte de uma diretiva europeia. Pronto, porque... isto parece muito bem, porque eu não sei qual é que é a vossa experiência, mas está a começar a acontecer novamente uma coisa comigo que já não acontecia há alguns anos. Quando começámos devido à nossa profissão, obviamente, quando começámos a testar carros elétricos, já há alguns anos atrás, como é óbvio, havia alguma dificuldade para carregar, sobretudo quando nos afastávamos do litoral e sobretudo das principais autoestradas do país. Nos anos seguintes, a evolução foi tremenda. Eu nunca mais tive que planear qualquer viagem. Eu saía de casa descansado porque sabia que se não fosse nesta estação de serviço seria na seguinte e havia sempre aqueles 30, 40 km de margem. E agora está novamente a acontecer-me eu chegar a uma estação de serviço, ver na aplicação que o carregador estava livre e quando lá chego já está com carros e por vezes até já há pessoas à espera. E obriga-me a ir naturalmente para a estação de serviço seguinte. E já me aconteceu, por mais do que uma vez, estar uma ocupada e a seguinte também estar ocupada. E quando estamos ali no limite, no limite de autonomia e de tempo, isto não é fácil. Portanto, nós precisamos que a rede de carregamento continua a crescer ao ritmo que as vendas dos elétricos estão a crescer. Portanto, isto parece muito bem. Agora, concordo inteiramente com o Diogo. Se é para alargar aqui o espectro e se é para incentivar o máximo de pessoas possível a aderir a uma mobilidade não neutra, mas pelo menos mais limpa, seria interessante olhar para o que o Diogo estava a dizer e não só para os elétricos. Acho que é só perceber a realidade do país. E a realidade do país é que as pessoas não compram carros novos porque não podem. Exatamente. Ponto. Infelizmente. Sim, é só isto. Exatamente. E não vale a pena andarmos aqui com 10 milhões de euros para a frente, 5,2 milhões de euros para trás, que é o que está em causa. Sinceramente, se o objetivo é acabar com o incentivo à compra de elétricos e transferir esse valor de uma forma que não é tão evidente para o carregamento e para os custos de carregamento, que já são mais reduzidos do que as pessoas, que são a maioria das pessoas. Atenção, a maioria das pessoas anda de carros combustíveis fósseis. Se o objetivo é reduzir para o custo do carregamento, então se calhar mais vale acabar com os incentivos. Porque o que estamos a fazer é
a tirar de um lado e a meter do outro de uma forma que ninguém percebe muito bem qual é que é o efeito prático, porque a maioria das pessoas que têm comprado carros 100% elétricos até agora, porque têm comprado carros de segmentos mais elevados ou mesmo em segmentos mais baixos com um preço muito elevado, tendencialmente estão num enquadramento de vida que é superior a muitas outras pessoas, felizmente para essas e infelizmente para as outras. E provavelmente até carregam em casa. E carregam em casa, porque vivem numa cidade, mas têm poder económico para ter uma garagem, para ter todos os custos Exato. que isso envolve. Essas pessoas já têm um enquadramento que, sinceramente, eu acho que o Estado deve tentar, se isto é um espaço de opinião, deve tentar ser o mais eficiente possível, o mais leve possível e para não andar com dinheiro de um lado para o outro, acabar com os incentivos e esperar que as pessoas tenham possibilidade de os comprar e fazer com que as pessoas consigam evoluir nesse sentido. Porque estamos a falar de um valor que, sinceramente, e para aquilo que vale o setor automóvel em Portugal para o orçamento do Estado, que são, já dissemos aqui várias vezes, são praticamente 20%, se é para tratar as coisas desta forma, então mais vale a pena acabar com isso. 5 milhões Sim, é uma gota d'água. Exatamente. Portanto, Aliás, ainda esta semana fizemos um artigo precisamente a dar conta de quanto é que o Estado já tinha arrecadado com a venda da nova Ford Ranger Raptor. Exato. E só daí é uma receita superior a 2 milhões de euros. E estamos aqui a falar de 5 milhões. Atenção, estamos a falar, para quem não está atento e para quem não teve a oportunidade de ver, estamos a falar de um carro de lazer, uma pick-up que é, como automóvel, é um carro fantástico, mas é um carro que está ao alcance de muito poucos. Mas ainda assim, apesar de ter um preço de superior a 80 mil euros em Portugal, já vendeu 80 unidades. Mais de 80? Mais de 80 unidades. E ainda vamos ver o que é que vai acontecer até o final do ano. Exato. Cada uma delas rende quase 30 mil euros ao Estado em impostos. Basta atravessarmos a fronteira para ver que esse valor é manifestamente inferior e isso acontece não só com este carro, mas com muitos outros. Sim, basta o motor ser um pouco maior que a norma dos 1000 aos 1200 e... Porque em Portugal continuamos a taxar a cilindrada. Mas pronto. Que é uma coisa, também já falamos aqui, que com a necessidade de baixar emissões e porque o mundo não é todo um espaço onde todas as pessoas possam ter um 100% elétrico, as próprias marcas de automóveis sabem isso, por isso é que vendem carros, a maior parte delas vendem carros para todos os gostos e necessidades. Nos híbridos, a tendência na Europa é para aumentar a cilindrada dos híbridos e vamos ver como é que nesse processo, que é uma necessidade para cumprir regras de emissões, nomeadamente a Euro 7, como é que o governo português vai reagir? Porque senão vamos chegar a uma altura em que o mercado vai estar completamente desequilibrado do ponto de vista fiscal. Um carro muito menos poluente vai pagar mais impostos só porque aumentou um pouco de cilindrada. E não é por ser um super carro. Não podemos... Estamos a falar de um Captur, por exemplo, de um Renault Clio híbrido. A Porsche, e voltando aqui ao início deste podcast, no Cayenne S, a Porsche, para reduzir emissões e para o fazer da forma mais eficaz possível, livrou-se de um motor V6 e foi buscar um motor V8 porque, como nos explicaram os engenheiros durante a apresentação, era a forma mais eficaz de conseguirem descer emissões. Mas isso cá estamos a falar de outro tipo de emissões, a cilindrada. Não tanto do CO2, mas as emissões de gases poluentes, e aí que a Euro 7 entra, que é mais fácil conseguir controlar esses gases poluentes em motores maiores, sobretudo com capacidade ou com uma cilindrada superior, porque não há tantas pressões internas dentro da câmara de combustão, logo conseguem controlar melhor os gases poluentes que são lá gerados, do que com um motor pequeno que está altamente... Estamos sempre ao mesmo, é altamente redutor acabar a conversa na cilindrada. Mas isso já há muito tempo. Aliás, eu fiz um artigo de opinião há 3, 4 anos sobre isso e por isso é um tema que já tem barbas aqui na razão automóvel. Mas pronto. There's no replacement for displacement, como dizem aí temos que seguir o exemplo americano, sem dúvida. Avançando naquilo que vai acabar ou deixar de acabar, ou vai deixar de ser necessário, ou o Estado vai eliminar, vai deixar de ser obrigatório colocar o selo do seguro no para-brisas. Miguel, muito sucintamente, podes resumir, para além deste título, vai deixar de ser obrigatório colocar o selo de seguro no para-brisas. Sim, vou ter que colocar mais isso. alguma coisa? Os carros GPL e os elétricos, penso que têm ainda tem que ter um dístico. Tem que continuar a usar um dístico. O GPL, acho que não.
Tem um listico verde, tem um selo, selozinho verde selozinho, para pôr no para-brisas. Não me querendo comprometer muito, eu acho que os GPL e os elétricos têm que usar um selo ainda, mas depois dos selos do IUC e da inspeção vai mesmo deixar de ser obrigatório nós termos aqueles que eram os 3 habituais selos que tínhamos que ter, mais recentemente eram a fazer 2, parte da decoração do carro. no para-brisas dos nossos carros. Isto basicamente foi uma proposta da iniciativa liberal e que eu acho que faz todo sentido. Numa era tecnológica como estamos agora, Pela matrícula, acho que já não faz sentido termos bocados de papel colados no vidro do nosso carro e acima de tudo, acho que não faz sentido estar a multar alguém por não ter um papel, sendo que essa pessoa pode ter o seguro e toda a documentação em dia, mas só por não ter lá o papel é multada. Haverá coisa mais portuguesa do que dizer a alguém: o senhor não tem um papel, aqui está a sua multa. Isto é a coisa mais portuguesa que existe. O país da burocracia. A burocracia é um grande negócio. Não é tradição, a burocracia é um negócio. E nós temos que nos livrar desta... Sim. Aliás, nós temos... Esta carga que não serve para nada. Não há necessidade nenhuma em 2023, com a tecnologia que existe, vai tarde esta medida. Até aqui, houve muitas pessoas que provavelmente foram confrontadas com uma multa. Que é 250 euros? Penso que sim, penso que pode ir até aos 250 euros, acho eu. Não querendo estar aqui a entrar numa coima até 250 euros, mas que desce para 125 se a pessoa conseguisse provar que tinha efetivamente o seguro. Portanto, 125 euros uma pessoa com um carro mínimo dos mínimos, que acho que é o valor equivalente a uma multa por excesso de velocidade mais leve, e 250 euros é uma multa por falta de inspeção. Isto é completamente... Sim, isto não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Até porque as autoridades, numa questão de minutos, conseguem perceber muito rapidamente se a documentação do carro em questão está em dia ou não. Agora, pela matrícula, sabe-se isso tudo. Eles têm acesso a essa informação. E isto, para mim... Okay, tudo bem que foi agora aprovado e que há de ser promulgado pelo Presidente da República e só depois vai entrar em vigor, mas para mim, sinceramente, isto nem é conversa, é uma coisa tão óbvia que acho que isto já podia ter acontecido há alguns anos. Bem, e andando, e agora que em Portugal já concluímos que vão acabar com os incentivos à compra de carros elétricos, vai acabar tudo. Vai acabar também os dísticos nos vidros dos carros. Vamos passar para outro tema, que é o tema central. Vamos chamar aqui um tema quase central, porque hoje vamos diversificar bastante aqui os temas que temos no podcast de hoje. Mas é um tema que nos vai ocupar mais tempo e vamos terminar com ele. Que são, mais uma vez, as novidades da Tesla. Nós temos sido, vamos a miúdo sendo alertados por alguns leitores. Vocês dão muito destaque à Tesla. Nós não damos nada. Então vamos dar agora destaque à Tesla novamente. Até porque há aqui algumas coisas. Aqui está. Elon Musk a aparecer no nosso ecrã. Em direto. Exatamente. Mas... estamos a dar destaque à Tesla, mas a única pessoa aqui que tem um avental de uma marca é o Miguel. E não é da Tesla, é da Porsche. Portanto, atenção, não vamos confundir as coisas. Vamos começar aqui pelas novidades da Tesla. E novidades porquê? Não são bem novidades, são mais aqui um conjunto de afirmações que eu depois aqui vou passar para o Fernando e que vos quero dar nota porque a Tesla fez a sua conferência anual de acionistas habitual, em que Elon Musk tem que provar àqueles que investem na Tesla que está num bom caminho e que está na rota certa, como todas as empresas com acionistas para agradar têm de fazer. Fernando, começa se calhar pelo ambicioso objetivo de vendas que foi anunciado nesta conferência. Não foi só nesta conferência, porque isto já vem de 2020. Voltou a ser frisado. Ou seja, a Tesla basicamente quer dominar o planeta. É o objetivo de... Os planetas, Marte. Exatamente. Porque segundo Elon Musk, nós somos um ser que tem como objetivo ser interplanetário. Exatamente. E por isso, mas para já, no planeta Terra, o objetivo dele tem um objetivo
bastante ambicioso, que é de vender 20 milhões de carros por ano no mundo. É um objetivo, como eu disse, muito ambicioso, porque, só para termos uma ideia, o ano passado a Tesla vendeu 1.300.000 carros, mais coisa, menos coisa, e o grupo automóvel que mais vendeu carros foi a Toyota, e estamos aqui a falar da Lexus, da Daihatsu, da Hino, que é a marca de pesados da Toyota, e a Toyota vendeu 10.700.000 e poucos carros, algo assim do género, ou veículos. Ou seja, o que o Elon Musk está a dizer é que quer vender basicamente o dobro de uma Toyota. Não sei, eu confesso que acho que é sem dúvida um objetivo muito ambicioso, até porque se olharmos para a gama da Toyota, temos não só várias marcas, como temos dezenas e dezenas de modelos, e eles devem estar presentes em todos os mercados do mundo. Eu não me recordo assim nenhum mercado que a Toyota não esteja presente. E não estão limitados. E não estão limitados pela tecnologia, exatamente. Só venderem carros 100% elétricos. Exatamente. Apesar da Toyota, nesta altura do campeonato, pecar pela falta de oferta de veículos elétricos, só agora teve o BZ4X, que é essencialmente o seu primeiro, não é o seu primeiro carro elétrico, mas a sua primeira aposta séria no mundo dos elétricos. A Tesla só vende elétricos. Sim. E nem todo o mundo está preparado ainda para receber carros elétricos. Por isso é com alguma curiosidade que eu quero perceber como é que o Sr. Elon Musk vai atingir este objetivo, que já anda a anunciar, aliás, desde 2020. Que na altura até ignorei, porque pensei que ele tivesse sido uma gafe, porque aquilo foi dito assim uma frase ao de leve, mas ele voltou a repetir essa frase em várias declarações e entrevistas, e até tão recentemente como no Investors Days, que nós pudemos assistir também. E agora, novamente, nesta conferência dos acionistas, coloca esse objetivo. Vamos aqui fazer dar um passo atrás e ver como é que... ou seja, vamos dar um passo atrás para a altura em que estaremos a vender carros também noutros planetas, e chegamos aí então aos 20 milhões, mas vamos dar um passo atrás para ver como é que está a Tesla hoje. 2022 foi o ano em que a Tesla vendeu mais carros, como tu disseste, creio que 1,81 milhões, e segundo a JAT Dynamics, que analisa as vendas mundiais de automóveis, o Model Y foi o terceiro carro mais vendido do mundo, com 747 mil unidades, o que é um feito notável. Brutal. Foi o elétrico mais vendido do mundo em 2022, ou seja, foi o terceiro carro mais vendido do mundo e foi o elétrico mais vendido do mundo, e também o está a ser em 2023. E inclusivamente foi o carro elétrico ou não mais vendido na Europa no primeiro trimestre, à frente do Dacia Sandero, que é o campeão de vendas na Europa. Nós estamos num mercado bipolar, completamente. É claro que depois resta saber se estas vendas se vão manter ou se houve aqui Mas assim, no caso do Model Y, o Elon Musk já tinha dito quando lançou o carro que o objetivo era que fosse... Ele prevê que o carro vai ser este ano o mais vendido do mundo. Eu acho que ele vai conseguir atingir esse objetivo. Porque, ou seja, a produção do carro ainda está a cavalgar. O quê? Eu só para pegar no que estás a dizer, quando ele disse que o Model Y ia ser o carro mais vendido do mundo há uns anos, a minha reação foi exatamente a mesma do que aquela que eu tive agora perante esta meta dos 20 milhões. Eu acho que a probabilidade de uma coisa acontecer não é bem igual à outra. Estamos a falar de probabilidades bastante dispares. Mas teria a sua piada estarmos aqui sentados daqui a 4 anos e a comentar o facto da Tesla ter chegado aos 20 milhões de carros vendidos. Mas como eu disse, pronto, o Tesla Model Y eu acredito que este ano possa realmente acontecer. Ou seja, o ano passado o carro mais vendido do mundo foi o Toyota RAV4, passou a marca de 1 milhão de unidades. A seguir veio o Toyota Corolla, que ficou ali quase a bater no 1 milhão de unidades. E acho que o Tesla Model Y tem esse potencial para também chegar a esses valores e ultrapassar os modelos da Toyota. Claro que daí para chegar aos 20 milhões é outra realidade. É porque este primeiro trimestre da Tesla, eles já bateram um recorde de produção e de entregas. Mas aí acho que aqui é outro fator em conta, que como com mais de 400 mil, mais 400 mil a Tesla teve umas manobras muito ousadas para reduzir na redução de preços. Reduções muito significativas de preço, e isso ajudou a estimular as vendas, que estavam assim um pouco
a estagnar no final do ano passado. E as vendas do S e do X estão efetivamente algo estagnadas. Eu, por acaso, sobre isso, sobre a manobra usada, sim, é um facto, é sempre notícia quando há estas reduções de preço, e isto deixa muitas pessoas, a pensar, ok, eu finalmente se calhar posso pensar em comprar um Tesla, porque ele vai baixar 5.000 euros, mesmo que o Estado nunca mais me apoia a comprar um carro elétrico. E outras que compraram o carro na semana anterior e pensam assim, acabei de perder potencialmente 5.000 euros. Mas a verdade é que eu no outro dia estava a assistir a um podcast não vou dizer um concorrente nosso, mas vou dizer do stand virtual, sim, na CNN, muito interessante por acaso, e estava a falar João Seabra da Kia, e o João Seabra estava a dizer uma coisa que é muito interessante, que é este tipo de descontos, as marcas também o fazem. Se nós olharmos para o preço de alguns modelos que estão à venda no mercado, eles têm um PVP, e depois há campanhas constantes de preço, em que há muitas marcas que fazem descontos de 4 a 5 mil euros, ou muitas vezes até faziam de 7.000 euros, e em alguns casos até acredito que tivesse superado esse valor. Mas a verdade é que o que não tem acontecido nos últimos tempos, porque havia uma escassez de automóveis, então este tipo de descontos foi bastante atenuado. E os preços até subiram, não é? Mas eu acredito que, como estamos a ver tudo a estabilizar, eu acredito que isto terá de acontecer, porque há uma marca que está a liderar este desconto do produto, estes descontos a tornar, a dizer, agora custa X, e não dizer que custa Y, mas eu vou baixar ao preço para custar X, ou seja, não é temporário, é permanente. A Tesla não faz esse tipo de jogo. Mas se nós olharmos para outras marcas, os carros estão com campanhas constantes. Aqui há que ter em consideração isto, ou seja, não é de todo normal este tipo de comportamento da indústria. E sobre isso, há outra coisa que vos queria dizer, que é os números de vendas daqueles tais 20 milhões. Bem, se considerarmos que a visão de Elon Musk é que Model 2 e Tesla Model Y juntos vendam 5 milhões de carros, não é? Deixa-me acertar isso. Ou seja, o Tesla Model Y deverá chegar a 1 milhão. Não acredito que vai subir muito mais do que isso. Mas nesta conferência de acionistas ele confirmou 2 novos modelos, porque eles vão precisar de mais modelos, é impossível. Ok, o Model 2 e outro modelo. E esse modelo provavelmente especula-se que poderá ser um veículo comercial, que realmente tem um potencial. Sim, já se tinha falado depois do Investors Day. Exatamente, que havia aquele roadmap. Exatamente, e estava lá um modelo tapado com a forma de uma carrinha, essencialmente, um furgão elétrico. Fernando, e falamos de novos modelos da Tesla e agora continuamos neste tema, que é o nosso último tema deste podcast. Como é que tem corrido à Tesla os carros que estão para ser lançados? Porque nós temos vamos começar. Temos o Roadster, que é um projeto que até quando foi apresentado... Queres caneta e papel? Temos o Roadster, que é um projeto que até foi apresentado em protótipo à imprensa num grande evento. Se vocês recordam que montaram um espetáculo brutal em que o carro atravessava um túnel cheio de LEDs para mostrar a velocidade instantânea de aceleração, eu creio que já foi há uns 3 anos. 2017. Mais, já passaram foi 4 há anos. mais. 2017 ou 2018, se não estou a Bem, já foi há bastante tempo, de facto. Há muito mais tempo do que eu pensava. Foi apresentado ao mesmo tempo que o caminhão, e o caminhão só agora está realmente a começar. O Tesla Semi. Só agora está a chegar e em muito poucas unidades. Sim, eles ainda não começaram a produzir nos números que pelo menos previam. Eu não tenho aqui os números, também não posso falar muito, mas já entregaram algumas unidades a alguns clientes, por exemplo a Pepsi, a PepsiCo e a Fritos. Não sim, mas pronto. Mas já há muitas encomendas feitas. Cheetos? Não é Cheetos, é Freelay. Já não me lembro, não interessa. Pronto, mas não interessa, são empresas norte-americanas e eles que estão a receber os primeiros caminhões da Tesla. Mas o Roadster foi apresentado nessa altura. E nesta conferência de acionistas, já agora, para dar aqui um update, uma atualização ao estado do novo Roadster, o Elon Musk prometeu que a produção poderia arrancar já no próximo ano do novo Roadster, porque já parece que estão a finalizar o trabalho de design e engenharia.
Só para acrescentar, a primeira vez que vimos o Roadster foi em dezembro de 2017. Exatamente, eu sabia que tinha sido... Estava prometido para 2019, depois foi adiado para 2020, depois foi adiado e prometido, Elon Musk prometeu que ele ia ser feito em 2022. Eu acho que nesta altura já estão a precisar de uma segunda geração do modelo. É que nós já... lá está, é um carro que ainda não saiu e que nós já olhamos para ele imensas vezes. É mesmo o que estás a dizer, já não é um carro novo, não é? Quando só espero que depois traga, ou seja com os foguetes que ele queria pôr no carro ou não, ou com nova tecnologia de baterias, ou o que for, mas acho que vão ter que refazer o projeto na altura, todo. De facto, os números, números avançados eram impressionantes. Estás num mundo onde existe um Rimac exatamente, entretanto apareceu uma coisa chamada Rimac Nevera. Apesar de... Pronto, o Rimac Nevera é um hipercarro limitado a muitas poucas unidades. Sim, e custa ele ia os olhos da cara. Muito mais barato. E eles estavam a anunciar o Tesla por $250.000, o que é baratucho. Tendo em conta o que ele queria oferecer, é um carro. Sim, claro. É um carro barato. Só podemos dizer que é barato quando efetivamente o virmos a custar isso e a fazer o prometido. Exato. Mas pronto. Era 1,9 segundos. Era abaixo dos 2 segundos. Sim. E temos que ter... Não, e é assim, nós já conduzimos o Model S Plaid ou Plaid e de facto parece possível descer essa barreira dos 2 segundos num carro um pouco mais leve, porque o Model S Plaid é um carro pesado. Bem, e faz 2.3. À volta disso. Vamos ver se ele consegue ir buscar 0,4 segundos num carro que potencialmente deverá ser... Esperam começar a produção vai depender mais da tração. Vamos acompanhar. Pneus. Mas há uma coisa sobre isto que eu até acho que era importante falarmos, que tem a ver com esta história dos desportivos 100% elétricos. Não é só a Tesla que tem esta expectativa de lançar um desportivo 100% elétrico que seja uma coisa uau. E eu acho que vamos ter que esperar mais até ao fim desta década, com as novas baterias, com aquilo tudo que toda a gente fala sobre isto há imenso tempo. As baterias de estado sólido, com maior densidade energética, mais leves, enfim, sim, químicas aprimoradas, mesmo energia, motores elétricos diferentes de outra geração. Há uma marca que vai lançar o sucessor, o LFA, que é a Lexus, que é lançar um sucessor da LFA elétrico até ao final da década. E eu, ou muito me engano, ou no final desta década, se o setor automóvel de facto conseguir cumprir, finalmente não sermos surpreendidos com mais uma pandemia, com mais uma crise de semicondutores, com mais uma guerra, enfim, se de facto conseguirmos ser surpreendidos pela indústria, vamos ver até ao final da década carros muito interessantes a serem lançados. Não vão ser carros para nós, ou carros com combustível fóssil. Posso falar já um exemplo rápido, que em 2025 a Ferrari vai apresentar o seu primeiro elétrico. Por exemplo, a Porsche, o sucessor do Boxer e do Cayenne, vai ser elétrico também. Estou muito curioso, confesso, porque, sobretudo pelas questões de como é que eles vão controlar a questão do peso do veículo, que é fundamental. Vimos recentemente a AMG que lançou um Roadster elétrico e na versão mais leve são 1850 kg, o que é lamento, acho que é inaceitável para um desportivo. Lá está, são os tais 500, 600 kg a mais por ter uma pack bateria. Mas ao mesmo tempo temos uma Alpine a mostrar-nos um protótipo de um A110 transformado num carro 100% elétrico, em que o peso face a um A110 convencional não chega a mais 300 kg. São 200 e poucos quilos. Vai depender muito se eles conseguirem... Sendo que eles conseguiram fazer uma distribuição muito interessante. Sim, a ideia deles... Peso e que segundo eles não vai afetar a condução do carro. Porque o truque que a Alpine, a Porsche e a Lotus vão fazer, em vez de fazer forrar a base com baterias, vão distribuí-las. É pôr as baterias atrás das costas como se fosse no local do motor de combustão interna. Resultado, a distribuição de peso
fica semelhante a um carro com motor central E se for e necessário, permite uma posição de condução mais baixa. e se do for que é. necessário compensar alguma coisa, ainda podem pôr um pequeno módulo à frente. Sim, mesmo assim estamos a falar de muito lastro. Mas pronto. Bem, Mas Adiante, porque já temos Exato. 1 hora de podcast. Eu quero referir aqui algo que ainda não fiz, mas acho que é o momento certo. No início, a meio, quase a meio, não é a meio, porque não vai ter 2 horas, mas a esta hora, referir que é importante para quem está a ouvir que tenha a oportunidade de passar no website do nosso patrocinador, o piscapisca.pt, porque se estão à procura de um carro 100% elétrico, inclusivamente o Pisca Pisca tem agora uma nova plataforma que é o Pisca Green, onde podem ver modelos apenas e só elétricos que podem servir a vossa necessidade. E lá já encontrei lá carro, estive um dia à procura. Já é possível comprar carros usados 100% elétricos por 10 mil euros e por menos de 10 mil euros. Com pouca autonomia, é certo? Renault Zoe é mais E antigo. Leafs, provavelmente. Sim, mas já é possível para quem faz pequenas distâncias. É interessante. E carros que custam menos de 10 mil euros, com uma bateria, com um aluguer de 50 e tal euros por mês, o que significa que mesmo que a bateria não sirva, a marca é obrigada a substituir a bateria. Por isso, a pessoa compra um automóvel para o circuito urbano, seguro, relativamente atual, por um valor já interessante, em que chega a casa, como também não tem uma bateria muito grande, liga a tomada, uma tomada reforçada convencional e pronto, está. É um 100% elétrico. Para quem não tiver motor disponível, quiser comprar um 100% elétrico, no Pisca Green já existem oportunidades muito interessantes. E eu se calhar, agora nós vamos mudar para um novo escritório e vou ter que fazer mais quilómetros, e se calhar ainda vou lá à procura de um carro. Vamos ver, um 100% elétrico. Será que vou aderir à mobilidade elétrica? Bem, adiante. Falando aqui, são mais 2 pontos. Há um modelo que, apesar de todos estes planos, de tudo isto ser muito hipotético, de não sabemos quando é que vamos começar a produzir automóveis em Marte, esse tipo de situações, a Tesla Cybertruck, ao que parece, está aí quase, Fernando. Está, sim senhor. Os últimos detalhes da linha de produção no Texas estão a ser finalizados. Já há fotografias até dos chamados mega castings, aquelas peças dianteira e traseira, peças únicas, que é uma das inovações que a Cybertruck vai também trazer. Já foram apanhadas lá na fábrica. Ou seja, o Elon Musk nesta conferência de acionistas disse que este ano vão começar a entregar as primeiras unidades. Também já veio com algum atraso, é um facto, mas é mais um modelo que a Tesla também vai precisar para ir de encontro ao tal objetivo das 20 milhões de unidades por ano. Quantas vendas, a nível de vendas, estamos a falar de qual é que é a expectativa da Tesla relativamente à Cybertruck? Aí é que está, tem um intervalo tão grande que eu acho que eles próprios não têm certeza de como é que o mercado vai receber a pick-up, porque eles têm realmente uma carteira de encomendas muito elevada para satisfazer da Cybertruck. Mais de 1 milhão de unidades, 1 milhão e meio. Segundo consta, eu não confesso que não encontrei nenhuma confirmação acerca disso, mas também temos que admitir as pré-reservas da Cybertruck eram muito baratas, eram 100 euros. 100 euros ou 100 dólares, dependendo. E até houve youtubers que se divertiram quantas Cybertrucks eu consigo pré-reservar e gastaram os cartões de créditos todos naquilo, é hilariante. Nem por isso, mas pronto. Adiante. Mas pronto, segundo o Elon Musk, segundo o que ele disse na conferência de acionistas, eles prevêem vender entre 250 mil a 500 mil Cybertrucks por ano, o que é uma discrepância, um intervalo muito grande. Mas mesmo que sejam 250 mil, é um valor já bastante interessante para uma pick-up elétrica. Sabemos que já não vai se calhar ser tão barata como ele tinha prometido quando a apresentou, que era a versão mais barata deveria custar 40 mil dólares, uma coisa assim do género. Mas entretanto aconteceu tudo o que aconteceu, a pandemia, a crise dos semicondutores, falta de componentes e não sei o quê. Mas estou curioso para perceber até que ponto ele consegue realmente ir de encontro a estas 250 mil a 500 mil unidades por ano. Da mesma forma que o Model Y foi o terceiro carro mais vendido do mundo e o Toyota RAV4 é o primeiro, achas que o Elon Musk vai conseguir destronar a Toyota também nas pick-up, porque a F-Series é a pick-up mais vendida do mundo? Nesse caso a Ford há já muito tempo. Desculpa, eu tinha dito, Disseste, a Ford exatamente. F-Series. A Toyota vendeu também, 640 mil unidades exatamente, em 2022. A F-Series, ou seja, juntando as 3 variantes mais conhecidas da F-Series, que é a F-150, F-250,
F350 totalizou 640 mil unidades em 2022. É há muito tempo a pick-up mais vendida do mundo. Chegou a ser muitas vezes também o veículo mais vendido do mundo. Foi um dos destaques do podcast da semana anterior. Exatamente. Falamos dela. E também não podemos esquecer as outras pick-ups que vão concorrer com a Cybertruck da General Motors, que são da Chevrolet e da GMC, e a Ram da Stellantis, que também contribuem com mais de 500 mil de unidades, ou perto de 500 mil de unidades por ano. Por isso, é neste... ou seja, a Cybertruck é mais uma pick-up de lazer do que trabalho, por isso eu acho que poderá afetar as vendas das versões de lazer destas pick-ups, que são muito lucrativas para estas marcas, mas não sei até que... Não acredito que vá conseguir destronar nenhuma das três grandes. Mas por falar na Toyota, a Toyota também teve um brilharete, porque a Hilux também teve a subir de vendas o ano passado e também chegou a um número acima das 300 e tal mil, se não estou em erro, unidades. A Hilux é uma pick-up mais pequena, é óbvio, mas a Toyota também está muito bem representada nesse segmento. Antes de avançarmos para o último ponto desta conferência da Tesla, e não vamos falar de um veículo, eu quero só dizer que para a Tesla pensar em vender 20 milhões de unidades, há aqui algum espaço temporal que foi apontado? Essa é a grande questão, porque não há espaço temporal apontado. Ou seja, ele tem um objetivo de 20 milhões. Isto pode ser sempre verdade. Isto pode ser sempre verdade, exatamente. Ou seja, normalmente quando se faz um plano, temos aqui um prazo estipulado. Claro que 20 milhões é um salto gigante, ele vai ter que ter muito mais modelos. E ele só, além da Cybertruck, só falou efetivamente de 2 modelos que vão acrescentar realmente volume, que é o tal Model 2, o que já se falou, e o tal furgão. E que combinados deverão dar mais de 5 milhões de carros por ano. O que se ele conseguir é de facto notável. Mas mesmo assim nem aos 10 milhões. Não chega. Ou seja, é menos de metade do objetivo. Sim, mas se juntarmos depois 5 milhões... Vamos fazer o exercício. 5 milhões destes, mais o Tesla Model Y, o Tesla Model 3 e todos os outros, e a Cybertruck. Mas repara, Model Y e Model 3 não vendem 2 milhões juntos, nem nunca vão vender. Acho muito não, difícil. aí é que está. Ele vai ter que lançar muito mais modelos. E mais 500 mil Cybertrucks. Ou vá 700 mil. Ou as contas que eles estão a fazer vai envolver outro tipo de veículos, sei lá, quadriciclos, trotinetas? Será? Não sei. Mas estamos a falar de automóveis aqui, estamos a falar de automóveis. Pois é isso, não. A pedal? Não, pedal não, tem que ser. Tesla Cyberpedal? Cyberpedal. Eles mostraram aquela quad, Sim, quando apresentaram a Cybertruck. Exatamente. Supostamente tu metias na Cybertruck e tinhas uma rampa de... E tens uma rampa. Interessante. Mas eles vão ter que lançar muito mais modelos e entrar em muito mais mercados para conseguir... Mais uma vez, a Toyota tem largas dezenas de modelos, várias marcas. Em todo o mundo. E vende em praticamente todos os mercados, seja a gasolina, seja a híbrido, seja o que for. E muitos desses mercados, muitos deles, infelizmente, a maior parte das pessoas têm dificuldade em ter luz elétrica em casa, porque Exatamente. estamos a falar de continentes onde o mundo não África é e tão América avançado. do Sul, eletrificação. Há aqui um bocado... O que é isso? América do Sul, por exemplo. O que é isso de eletrificação? Não é? América do Sul, por exemplo, o Brasil. O Brasil nem sequer está com muita pressa porque tem o etanol, eles já são neutros em carbono, ponto. Ainda que o etanol, enfim, tem os seus quês. É muito menos eficiente, os carros têm um consumo muito superior e atualmente a diferença de preço para a gasolina mais barata não é assim tão grande. Estive há pouco tempo no Brasil e vi que o que eles têm interessante é o facto de terem uma rede onde é possível, tem um GNV já disponível para... Gás natural? Sim. E há fila muitas vezes há fila para o gás. Não sei se há brasileiros que estão a ouvir isto, mas é verdade. Eu via quando via filas, era para o gás. Curioso, não sabia. E que de facto é um combustível que até faz bastante sentido e que nós, não sei, talvez por algum preconceito não tínhamos... É um combustível fóssil também. Também, mas com vantagens... Sim, mas é mais limpo, pronto, vou pôr aqui umas aspas, é mais limpo que a gasolina e o gasóleo, obviamente. E funciona num carro como todo, sim, interna, sim. não é necessário haver aqui ou pelo menos quando se está a falar de uma transição, e acho que as nossas conversas vão estar sempre ao mesmo quando falamos deste tipo de soluções, quando se fala de uma transição, fala-se isso mesmo, que é uma coisa, é algo que é faseado e não numa ruptura, e infelizmente aquilo que nos está a ser proposto na Europa é uma ruptura em que não há um meio termo, e isso não serve a maioria das pessoas.
basicamente. E agora, falando aqui, para terminar, até porque na nossa regia dizem-nos que já estamos em hora de ir para casa há muito tempo, porque são quase 9 da noite. Pelo menos durante esta gravação, sim. Pelo menos durante esta gravação. O que é o Tesla Optimus? Nando? Para os fãs dos Transformers, é um nome bastante bem conhecido. Não é? Eu sei o que é, tu só perguntas só para Sim, explicar. claro, obviamente. A Tesla também, quer, além dos automóveis, das soluções de energia que eles têm e, sei lá, fazem já muitas coisas, também querem se lançar no mundo dos robôs. E robôs, quando digo robôs pessoais, ou seja, para uso doméstico, também profissional, obviamente. E é essencialmente a grande aposta da Tesla para o futuro, que o próprio Elon Musk mais uma vez repetiu a mesma mensagem que já tinha dito no Investors Day há uns meses, que o negócio dos robôs tem o potencial de ultrapassar o negócio dos automóveis e ser a principal fonte de faturação da Tesla. Eles mais uma vez mostraram um vídeo do robô a fazer, mais uma evolução do robô a fazer algumas ações, mas não, confesso que não sei até que ponto é que, ou seja, se este objetivo das 20 milhões de unidades de automóveis é uma coisa ambiciosa, ter um mundo cheio de robôs Tesla, não sei até que ponto é execuível. E ele disse, inclusive, que estes robôs vão superar em número os automóveis da Tesla. É isso, ou seja, se ele quer vender 20 milhões por ano de Tesla, automóveis Tesla, quantos robôs é que ele quer vender? 50? 60 milhões? Não sei se vamos daqui a se calhar uma década ou 20 anos estar a ver andar na rua e ter um cenário estilo o iRobot. Não, era o filme. Esse filme acabou bem, não foi? Foi espetacular. O herói ganhou, o herói venceu É com o Will Smith. com o Will Smith, exatamente. Por acaso esse filme é... E acho que a marca uma marca que colocou o produto nesse filme Audi. foi a Audi. A Audi, sim, tinha Era o carro aquele dele. protótipo Tinha RSQ. sim, que era uma espécie de R8 com Do umas futuro. esferas no lugar de Exatamente. pneus. Gostava muito desse carro. E agora vou rever o filme. E ver como é que é o futuro, um futuro com robôs da Tesla. Será que Elon Musk é um apaixonado pelo filme e decidiu... Eu acho que ele é um grande fã da cultura popular, porque, por exemplo, as designações Ludicrous Speed, o Plaid, vem tudo de uma sátira, de um filme que é uma sátira à Guerra das Estrelas, que é o Spaceballs, que recomendo a todos verem. Mas a sério, é muito engraçado, um filme do Mel Brooks, e todos esses termos vêm de lá, e as cenas que incluem essas designações, o Ludicrous Speed e o Plaid, Bem, é muito cómico. E também a questão do Optimus, pronto, Transformers, que é o Optimus Prime. e completamente. Muito bem. Portanto, olha, foi um podcast diferente. Um bocadinho. Dentro daquela diferença que é, fizemos um podcast dedicado a um dia que marcou a vida da Tesla. Vamos ter a oportunidade de fazer isto provavelmente para outras marcas. Aliás, fazemos todas as semanas aqui notícias do mundo automóvel, mas efetivamente aqui há dados que temos para efeitos de registro. Deixamos ficar nesta plataforma que é o YouTube, também em Apple Podcasts e no Spotify, para que daqui a uns anos consigamos voltar atrás no tempo e ver se estas 3 pessoas que estão aqui na mera cavaqueira a falar sobre 20 milhões de unidades estavam completamente enganadas e que até superou largamente o objetivo, ou que, enfim, que ficou atrás desse objetivo de vender mais carros do que a algo Volkswagen e a Toyota juntas. Exatamente, estou Que muito é curioso. esse o objetivo da Tesla. Ambicioso sem dúvida, e recordo-vos que este podcast, o Autorádio, é um podcast da Razão Automóvel que tem o apoio de piscapisca.pt. Falou-se muito de carros elétricos hoje aqui, coisas boas, coisas más, coisas mais complexas, mas o Pisca Green é uma nova plataforma do Pisca Pisca, onde podem encontrar carros 100% elétricos por um valor até bastante interessante. Por isso vão lá, deixem-nos na caixa de comentários se encontrarem algum carro que vos agrade, e quem sabe nós até não vamos comprar um usado mais acessível elétrico para perceber como é que ele se comporta ao fim de alguns quilómetros de utilização e anos de vida. Meus senhores, até à próxima. Até uma próxima. Obrigado por terem estado. Até sempre. Obrigado pela vossa Voltem companhia. sempre. Muito obrigado. Obrigado a todos os que estiveram desse lado a ver e a ouvir, e temos encontro marcado na próxima semana aqui no Autorádio.